Sabemos que todo olho verá a Cristo em sua volta. Mas como é possível que todas as pessoas do globo terrestre consigam ver Cristo nas nuvens? Bom, na verdade, isso não é possível. O que vai acontecer é, indubitavelmente, um milagre. Deus, em sua onipotência, tornará possível que isso aconteça, que todas as pessoas do globo terrestre consigam ver Jesus voltando nas nuvens. Todas as pessoas que olharem para o céu, nessa ocasião, verão Cristo voltando. Será um milagre de Deus. Mas estávamos falando na aula passada sobre os dois tipos de grupo que verão Cristo voltando. Haverá o grupo dos crentes e o grupo dos não crentes. Entre os grupos dos crentes, nós teremos a nação de Israel. Como assim, professor? A Bíblia deixa claro que na volta de Cristo, os que não tiverem aceitado a Jesus como Senhor e Salvador serão irremediavelmente condenados. Se você olhar 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 a 10, diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes quem? Aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então aqueles que não conheceram a Deus, aqueles que não obedeceram ao evangelho de Jesus Cristo, esses sofrerão, olha o que diz o versículo 9, sofrerão penalidade de eterna destruição. Esse será o destino daqueles que não aceitaram a Jesus. Mas no caso dos judeus, nós temos aqui um ensino importante da Bíblia Sagrada. No caso dos judeus, a nação de Israel que estiver presente nessa ocasião, aquela nação de Israel que for a nação que vai contemplar Cristo voltando, essa nação vai se converter ao Senhor Jesus Cristo. Professor, qual é a base bíblica para dizer esse tipo de coisa? Essa base bíblica está em Romanos 11, versículos 1 a 8, 15, 25 a 28 e 32. Preste atenção. Diz assim, Paulo pergunta. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O que estava acontecendo? Como praticamente o judeu, de modo geral, estava rejeitando o evangelho e o próprio Paulo teve que se voltar para a pregação aos gentios, levantou-se a seguinte questão: será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus não tem mais entre os seus eleitos, os seus escolhidos, o povo judeu? E aí Paulo responde essa questão: de modo nenhum, porque eu, Paulo, sou judeu. Eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E eu me converti. É isso que ele quer dizer. Então Deus não esqueceu do seu povo. Ele tem eleitos judeus. Continuando. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. No momento em que Elias achava que só ele havia restado dos servos do Senhor, que só ele havia se mantido fiel, Deus lhe responde: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quer dizer, Deus tinha na época de Elias muitos eleitos, muitas pessoas que ele havia escolhido para lhe servir. Então a ideia de Elias naquele momento, eu sou o único que está aqui para servir o Senhor, ele estava enganado. Deus tem sempre os seus eleitos nas nações, e Israel não era uma exceção. Por isso que aqui no versículo 5 diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E aí nós entramos no
tópico da doutrina do remanescente. Professor, o que diz a doutrina do remanescente? Ela diz que dentro da igreja visível existe a igreja invisível. Ou seja, dentro do grupo de cristãos que a gente vê, existe o grupo dos verdadeiros cristãos que a gente não vê. Por isso que se costuma dizer, a igreja visível é uma coisa, a igreja invisível é outra coisa. Você pode ver todo o cristianismo e achar, todos ali são eleitos de Deus, todos ali são crentes de verdade. Não. A doutrina do remanescente diz que dentro do grupo maior, daquele grupo que a gente vê, existe um grupo menor chamado remanescente, e esse grupo menor é que é composto dos verdadeiros crentes. Da mesma forma acontece com a nação de Israel. Dentro da nação existe aqueles aparentes crentes, né? Aqueles que a gente vê, só que dentro da nação existe um remanescente composto dos judeus que são verdadeiramente crentes. Verdadeiramente crentes. Sempre foi assim em relação à nação de Israel, em relação a todas as outras nações, em relação ao mundo também, né? Nós podemos olhar para o mundo todo e mesmo que todo mundo dissesse, nós cremos em Cristo, nós sabemos que isso não seria uma verdade. Dentro do grupão existe um grupo menor dos verdadeiros crentes. É isso que diz a doutrina do remanescente. E aí ele fala, sobrevive o remanescente segundo o quê? A eleição da graça. A eleição da graça. Um grupo menor que foi eleito pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. Alcançou quem? Um remanescente dentro da nação de Israel. E os mais? O que aconteceu com os demais? Os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Até o dia de hoje aqui, até o dia que foi escrito esse texto, né? Até o dia em que o profeta falou isso e foi escrito isso. Então, as demais pessoas que não fazem parte do remanescente, elas não fazem parte do remanescente por quê? Porque foram endurecidas. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E por que Deus fez isso? Ele fez isso com base na sua soberania. Ele abre os olhos de quem ele quer abrir, ele fecha os olhos de quem ele quer fechar. Ele abre os ouvidos de quem quiser abrir e ele fecha os ouvidos de quem quiser fechar. Agora observe o versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que aconteceu? Quando houve a rejeição do povo de Israel como nação, vocês lembram que no começo da igreja, Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado a toda criatura. E havia uma resistência entre os apóstolos, entre os discípulos, de pregar o evangelho a toda criatura, porque eles achavam que teriam de dar prioridade aos judeus. Mas com a perseguição dos judeus em cima dos pregadores do evangelho, eles acabaram, muitos deles, se voltando para os gentios, para o não-judeu, como foi o caso de Paulo. É por isso que Paulo diz aqui, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, ou seja, o judeu acabou sendo rejeitado por Deus, e isso trouxe reconciliação entre os não-judeus e Deus. Aí Paulo fala, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Isto é, o que aconteceria se Deus deixasse de rejeitar os demais judeus e se reconciliasse com eles? O que significaria isso? Significaria vida dentre os mortos. Pessoas que estão mortas espiritualmente deixariam de estar mortas e passariam a viver espiritualmente, ou seja, se converteriam ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Qual é o mistério? Que veio endurecimento em parte a Israel. Porque a gente sabe que não é todo judeu, não é toda a nação que crê em Jesus. É só um grupo pequeno, o remanescente. Mas isso até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios, ela é a totalidade dos gentios eleitos. Então, quando a totalidade dos gentios eleitos for alcançada, esse endurecimento que veio em parte a Israel, ele será retirado. Ele será retirado. Então, hoje, repetindo,
nós olhamos para os judeus e para a nação de Israel, nós vemos que eles, como todas as nações, eles têm um grupo maior que é endurecido e um grupo menor que é eleito, composto de verdadeiros crentes. Quando houver a plenitude dos gentios, esse endurecimento que veio para a maioria dos israelitas vai cessar. Isso quer dizer que a totalidade dos israelitas vai ser alcançada pela graça de Deus. Por isso que aqui no versículo 26 o apóstolo Paulo diz assim: e assim todo o Israel será salvo. Em outras palavras, todos os remanescentes de Israel, de todas as épocas, inclusive o último remanescente. Qual é o último remanescente? Aquele que vai estar presente por ocasião da volta de Cristo, aquele que contemplará a volta do Messias e que deve ser o maior de todos os remanescentes. Por que vai ser o maior de todos? Porque ele não vai ser simplesmente um remanescente, ele vai ser a totalidade da nação de Israel. Você entende? Todas as épocas, a nação de Israel, ela vinha assim. A nação do século passado tinha o seu remanescente de judeus eleitos. Aí a nação de outra época tinha um remanescente dos judeus eleitos. Na época da volta de Cristo, a nação de Israel, o remanescente dela não vai se limitar a um grupo pequeno. Não. Por quê? Porque o endurecimento vai ser retirado da nação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer então que toda a nação vai ser alcançada. Em outras palavras, o último remanescente de Israel vai englobar a nação toda. Por isso que eu digo aqui, abrangendo provavelmente a própria nação. Como está escrito, virá de Sião um libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu, o quê? Tirar os seus pecados. Você está vendo? Lá na profecia de Zacarias que nós vimos, diz que quando Jesus voltar, Deus vai derramar sobre Israel um espírito de quê? De graça e de súplicas. Diz também em Zacarias que ele vai tirar a iniquidade. Por que vai tirar a iniquidade? Porque ele vai perdoar o judeu com base no sacrifício de Jesus Cristo. Versículo 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O único jeito de tirar o pecado de alguém é se a culpa desse pecado for posta sobre o Senhor Jesus, a fim de que o sacrifício de Jesus tenha validade para essa pessoa. Versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Então, Deus, em amor aos patriarcas, quem são os patriarcas, professor? Abraão, Isaac e Jacó. Classicamente, esses são os patriarcas. Alguns incluem aí os pais das tribos, os cabeças das 12 tribos, mas classicamente falando são Abraão, Isaac e Jacó. Então, por amor aos patriarcas, Deus, por ocasião da segunda vinda de Cristo, vai derramar um espírito de graça e súplicas sobre a nação de Israel. Versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, o que esperamos para a volta de Cristo? Esperamos que aqueles que não são crentes sejam condenados e que, no caso específico da nação de Israel, esta receba um espírito de arrependimento que vai alcançá-la como um todo. E assim, na volta de Jesus, a própria nação vai recebê-lo arrependida de tê-lo rejeitado. Até a próxima aula.